Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a entrevista coletiva de hoje. Hoje nós vamos conversar com Davi Zaia, deputado estadual Davi Zaia, que é secretário estadual de Emprego e Relações do Trabalho. Houve uma época, eu até já entrevistei várias vezes secretários desta pasta, onde ficávamos perguntando onde é que nós vamos criar emprego, que nicho procurar, como é que faz para arrumar um emprego e tal. Isso ainda continua, mas não é o mais importante. Hoje é perguntar, hoje é trabalhar como é que nós vamos preparar a nossa mão de obra para os empregos que aí virão. O que é que o microempreendedor pode fazer, pode buscar no governo do estado de São Paulo para incrementar ainda mais o seu negócio. Ou seja, mudou um pouquinho. O Brasil mudou e a secretaria muda junto. Deputado Davi Zaia, secretário Davi Zaia, boa noite, tudo bem? Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, Arnaldo, com o Zezé, e falar com os telespectadores. Zezé de Lima, boa noite. Boa noite, Zé. Prazer também, secretário, receber o senhor aqui com a gente. Bom, secretário, e aí? Eu vou começar com um assunto mais palpitante que ocorreu, dessa empresa taiwanesa ou chinesa, que pretende criar aqui no Brasil megas empresas, né? Falando-se num primeiro momento com 6 mil empregados, chegando até 100 mil empregados. Olha, se nós já estamos tendo problema de mão de obra hoje, como é que essa empresa vai ter mão de obra, vai encontrar mão de obra? Se não encontrar no estado de São Paulo, não encontra lugar nenhum. Então, por isso que nós vamos falar com o senhor. Como é que essa empresa pode ter a certeza que vai se instalar no estado de São Paulo, no Brasil, e ter funcionários à altura? Bem, é um esforço grande. Hoje, de fato, o problema passou a ser a qualificação de mão de obra. Então, o estado de São Paulo tem um programa hoje muito forte, né? O governo do estado tem para investir esse ano em qualificação 140 milhões de reais, recursos do Tesouro que estão sendo aplicados em cursos de qualificação. Essa empresa, inclusive, já procurou o governo do estado, procurou a secretaria, né, e nós temos disposição de fazer, inclusive, parcerias para que a gente possa dar conta de realizar todos os cursos. Na secretaria, nós estamos trabalhando muito com isso. Manter o ritmo que a gente vinha, que são aqueles cursos que são dados através do Senai, do SESC e do SENAC, onde a secretaria entra com todo o custo do curso, tanto os professores, como a parte prática, como a bolsa que é dada ao aluno, mas ao mesmo tempo estão buscando algumas parcerias para, em alguns tipos de curso, a empresa que precisa da mão de obra poder entrar principalmente com a parte do ensino prático, né? Aquilo que precisa de um laboratório, precisa de uma aula prática. Então, eventualmente fazer isso, inclusive, utilizando já a própria estrutura da empresa. E dessa forma, quando conseguir reduzir um pouco o custo do curso, né, dividindo, porque a empresa também se beneficia disso, e poder ampliar a nossa ação. Bom, secretário, essa empresa que a gente está falando é a Foxconn, que faz iPads, faz os computadores para HP. E, secretário, existe mesmo a possibilidade dessa empresa vir? Já houve algum entendimento com o estado de São Paulo? Outros estados estão na disputa? Como é que está essa questão da vinda da empresa? Não, a vinda da empresa é certa, né? Nesse início, com uma planta que vai iniciar a produção do iPad, né? Então isso está consolidado. A cidade em que ela vai ficar é que ainda não houve uma definição, né? Mas eles estiveram, inclusive, conversando na própria secretaria para saber da possibilidade de auxílio na qualificação de mão de obra necessária, né? E o governo do estado tem colocado toda a disposição para manter a empresa em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin tem tido uma ação muito forte nesse sentido e o governo do estado tem sido muito atuante para garantir que essas empresas fiquem em São Paulo. A região de Campinas é forte candidata a receber esse investimento todo aí? Sem sombra de dúvida, né? A própria Foxconn já tem uma indústria em Indaiatuba, uma indústria em Jundiaí, né? E outra em Sorocaba. Então, essa região, a nossa região metropolitana especificamente, aqui de Campinas, e as regiões que estão muito ligadas aqui, são hoje regiões com forte potencial para trazer, para atender essas indústrias. É uma indústria que precisa também de técnicos especializados, precisa de engenheiros,
né? Então a região tem condições de ter uma mão de obra qualificada nesse aspecto. Secretário, o senhor já teve tempo de fazer assim um perfil das necessidades de cada região do estado de São Paulo? Porque vamos imaginar que essa mega empresa aí venha para Campinas, já sabemos que as nossas necessidades serão essas, ou mais essas, né? Porque nós já temos vários setores aqui. Mas em outras regiões do estado de São Paulo, cada uma tem uma particularidade, um déficit diferente, uma deficiência diferente? Hoje você tem no estado inteiro, a área da construção civil tem déficit de mão de obra. Né? Seja para a indústria, seja até para aqueles serviços que todo mundo precisa, de um encanador, de um pedreiro, de um pintor, e que tem dificuldade para achar hoje. Isso vale para as cidades maiores, vale para as cidades menores. Tenho conversado com os prefeitos, todos têm falado a mesma coisa. Na nossa região do estado, que são produtoras de cana, né, nós temos uma necessidade que já está identificada, que é qualificar aqueles cortadores de cana, porque até 2014 nós vamos ter a substituição e a mecanização do corte da cana, porque não vai poder queimar. Já chegou essa época. Eu me lembro que quando foi tomada essa decisão, era uma coisa tão distante que a gente falava, olha, tá aí, 2014. Então há um programa todo voltado, sendo feito em parceria com as próprias usinas, com a Federação dos Trabalhadores Rurais, né, para poder qualificar esses trabalhadores. Uma parte deles ser aproveitado na própria indústria, né, como operadores de máquinas e técnicos, e temos discutido também outras alternativas. Porque não vai pegar todo mundo, né? Não vai pegar todo mundo. E aí esse pessoal vai ser qualificado para outra coisa? Para outras atividades, né? Isso que nós estamos discutindo, e também discutido porque com a proibição da queima e a mecanização, você pode também ter algumas regiões que estão plantando, algumas propriedades que estão plantando cana, que dado ter muito declive, a máquina não vai cortar. Então provavelmente você tem uma substituição. E nós temos conversado dentro do governo com a área da agricultura no sentido de incentivar outras atividades agrícolas que continuem intensivas em mão de obra. A fruticultura é uma delas, né? Aqui na região de Campinas já é bem desenvolvida, a gente pode utilizar isso. A borracha está crescendo muito no estado de São Paulo. Essa é uma vantagem do estado de São Paulo. É um estado que é forte na indústria, é forte na agricultura, porque além da cana tem a laranja, tem a fruticultura, agora tem a borracha. Né? Forte em serviços. Forte em serviços. Então isso nos permite uma flexibilidade grande. Agora precisa planejamento, e é isso que a gente tem procurado fazer, identificar não só as demandas imediatas, mas essas demandas mais a médio prazo, para que a gente possa também estar nos preparando para isso e dar conta de preparar os nossos trabalhadores. Deputado da Visaia, secretário da Visaia. Agora, quantas pessoas, quantos interessados, quantos trabalhadores estão hoje se aperfeiçoando, né, aprendendo para poder entrar no mercado de trabalho, e qual é a projeção que a sua secretaria faz? De janeiro a maio, ainda numa programação que já vinha do ano passado, o Estado de São Paulo está treinando 15 mil trabalhadores, que estão concluindo vários cursos. A maioria em que área, sim? Em todas as nossas áreas. Tem uma parte que está na cana, né, nesse aspecto, tem cursos de operadores de máquinas, tem curso de soldador, tem cursos mais variados. Né? Agora, há um mês e meio atrás, no Porto de Santos, 94 motoristas, né, para operar lá no Porto. Né? E dos 94 que se formaram, 93 no mesmo dia que receberam o certificado, receberam das diversas empresas que atuam lá já a carteira assinada. Os 3 que ficaram de fora é porque no meio do curso resolveram mudar de ideia, cada um tinha lá uma outra coisa para fazer. Então, essa é a previsão, isso está acontecendo. Esses 15 mil a gente está terminando agora em maio. E a previsão para o restante do ano são mais 35 mil trabalhadores que a gente quer qualificar dentro desse programa de qualificação do Estado de São Paulo. Mais do que dobrou, né? Além disso, o Estado de São Paulo tem investido muito forte, né, na ampliação das escolas técnicas que já preparam, né, no ensino médio os jovens para estar pronto para o mercado de trabalho. Então, a gente tinha até um tempo atrás um problema com o jovem, que ele concluía os cursos dele e ele não encontrava colocação. Hoje essa situação se inverteu?
Ainda tem uma dificuldade de ter qualificação, não o que está saindo do Paula Souza, porque esse está sendo disputado no mercado, né? Mas o que está no ensino médio regular, né, muitas vezes não tem uma qualificação. Então a Secretaria também tem um programa, que é o Programa Jovem Cidadão, que é um programa que incentiva o estágio, né, no sentido de que os jovens possam fazer isso e ter alguma preparação e algum conhecimento e alguma prática do que é um ambiente do trabalho, ambiente da empresa, e com isso facilitar a sua colocação quando termina o nível de segundo grau. Secretário, só deu um número no começo aí de 140 milhões de reais ano, né? Saindo do Tesouro do Estado de São Paulo. Eu não fiz a conta aqui não, por isso que eu só que vai fazer. Quanto é que custa cada aluno desses que estão aí, né, fazendo um treinamento subsidiado pelo governo do Estado de São Paulo? Não, um curso, tem cursos de 200 horas, 300 horas, né? Então vários cursos. Em média, R$ 2.600 cada aluno desse. Né? Então, que estuda no Senai, SESI, Senac, é nesses locais que eles estudam? Eles estudam não necessariamente no SESI e no Senai, mas quem tem feito os cursos no Estado de São Paulo é o Senai, o SESI, o Senac e a própria Fundação Paula Souza. Às vezes o curso está acontecendo numa cidade onde não tem nem o SESI, nem o Senai, mas desloca-se para lá os professores, né, e a estrutura necessária para dar o curso no sentido de facilitar que os alunos possam fazer. E todas as vagas são completas? Assim, tudo que oferece hoje tem completado todas as vagas, né? Nós estamos prevendo ainda para esse ano, né? Essa programação que vem do ano passado atendeu 226 municípios. Né? Nesse ano, a gente espera chegar a 400 municípios atendidos, nem que seja com um curso pelo menos. Agora, a remuneração, secretário, está acompanhando a necessidade? Eu estou dizendo isso para o seguinte: bom, construção civil, falta trabalhador, óbvio, tudo bem. Motorista, falta também, o senhor falou de Santos, aqui em Campinas também, eu acompanho aqui as empresas de ônibus aqui que estão fazendo um treinamento com um cobrador para um dia eles serem motoristas, porque falta motorista também. Mas, de repente, há todo esse incentivo para se ter pedreiro, motorista, mas de repente o salário não compensa, ele faz tudo isso para chegar lá a ganhar algo que não lhe interessa. Talvez ele prefira arriscar fazer algo que é mais competitivo até, do que ter certeza que vai arrumar emprego num emprego que não vai ganhar muito. Essa faixa salarial acompanha a necessidade ou não? Não, os salários médios, né, têm crescido, né? Tem tido um crescimento real nos últimos anos. Não é nenhuma explosão, né? Quem tem crescido mais é o salário mínimo, né? Porque isso tem tido uma política que depende do governo determina. Então isso tem crescido. O salário real médio tem crescido, né? E acho que isso é importante, né? Você não vai ter saltos do salário, salvo em uma outra profissão onde tem, de fato, um déficit muito grande. Mas, no geral, o salário e os benefícios têm crescido. Eu tenho conversado com empresas e tal, que têm procurado, inclusive, oferecer, né, se não no salário, algum benefício adicional para poder, inclusive, conseguir atrair trabalhadores, senão não consegue. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos continuar conversando aqui com o secretário de Trabalho, Relações do Trabalho, secretário de Emprego do Estado de São Paulo, da Visaia. E você que é microempresário, o Banco do Povo pode lhe emprestar dinheiro? Em que condições? Como? Para fazer o quê? Fique ligado na entrevista coletiva que voltamos já.